Boa tarde. Vamos prosseguir com a segunda sessão da tarde, os serviços de vocabulários controlados da infraestrutura Rossio, que será apresentada pelo Bruno Almeida, que é técnico superior do Centro de Desenvolvimento Digital da Investigação da Divisão de Informática da nova FCSH, desde abril de 2022. Investigador integrado do Centro de Linguística da Universidade Nova, do CLUN, portanto, desde novembro de 2014. Foi bolseiro de investigação no projeto Rossio, Infraestrutura para as Ciências Sociais, Artes e Humanidades, entre 2020 e 2022. E o Bruno é doutor em Linguística pela Universidade Nova e doutor em Ciências da Informação e da Comunicação pela Communauté Université Grenoble dos Alpes. Portanto, os seus interesses e especialidades de investigação incluem linguística, ciência da informação, especialmente terminologia, organização do conhecimento e humanidades digitais. Portanto, eu vou passar a palavra ao Bruno. Muito obrigado, Helena. Vou só partilhar já a tela para a minha apresentação. Pronto, eu queria começar por agradecer não só o convite à Infraestrutura Rossio, com quem, ou na qual, enfim, desenvolvi funções, como a Helena disse, ahm, até 2022 e presentemente continuamos a fazê-lo no âmbito agora dos serviços da nova FCSH, sendo que o Rossio é coordenado pela nova FCSH, o consórcio neste caso. Portanto, o objetivo desta apresentação é também dar a conhecer um serviço. Neste caso, temos chamado os serviços de vocabulários controlados, isto para, no fundo, darmos acesso a um conjunto de plataformas, mais exatamente duas, que mantemos para a construção e publicação depois na web de vocabulários controlados, no âmbito do Rossio. Então, peço desculpa, há aqui sim. Portanto, de alargar, no fundo, o acesso a estas plataformas a membros do consórcio e também à comunidade académica da nova FCSH, sobretudo no âmbito de projetos de investigação que estejam a desenvolver e que possam ter interesse em publicar vocabulários controlados, em utilizar as nossas plataformas neste sentido, no âmbito de projetos de investigação. Portanto, a apresentação que farei tem este conteúdo, começando por uma breve introdução ao conceito do que é um vocabulário controlado, assim muito simples, dando alguns exemplos importantes nas artes humanidades, no património cultural, etc. Depois veremos também algumas aplicações práticas de vocabulários controlados, que sejam relevantes neste contexto. Apresentarei brevemente os serviços que têm por base duas plataformas, como mencionei há pouco. Queria também deixar aqui algumas referências úteis para depois poderem aprofundar um pouco mais estes assuntos, caso assim o entendam. E farei depois uma breve demonstração prática destas plataformas no fim. Ora, entrando no conceito do que é um vocabulário controlado, penso que muitos de vós já estarão familiarizados com este assunto, sobretudo no que diz respeito às bibliotecas, arquivos, ou pelo menos à utilização de catálogos online. Portanto, o problema que está na base, digamos assim, dos vocabulários controlados é um problema de linguagem, é um problema de comunicação, de acesso à informação, cada vez mais, enfim, hoje em dia é relevante, sobretudo,
no ambiente online. É assim que cada vez mais acedemos à informação. Mas, portanto, como o nome indica, sendo vocabulários controlados, há aqui uma dimensão que se prende sobretudo com o léxico das línguas, com as palavras, enfim, o conjunto de palavras que pertence ou que faz parte de cada língua e que está sempre em desenvolvimento, como sabemos, neste caso das línguas naturais. Sendo que a este nível há uma série de fenómenos, entre os quais a sinonímia e a homonímia, que tornam interessante a comunicação, mas também levantam um conjunto de dificuldades quando queremos utilizar a linguagem natural para descrever informação e para aceder a informação na web. Portanto, temos, como no exemplo que podem ver aqui, para um mesmo objeto pode haver uma multiplicidade de termos que podem ser usados. Um falante para o mesmo objeto poderia nomeá-lo ou referir-se a ele como xícara, outro como chávena, outro até como caneca, embora não seja bem aqui o caso. Poderíamos até utilizar um termo mais lato, mais geral, mais genérico para o objeto e referirmos ao objeto por recipiente, etc, etc. E tendo em conta este conjunto de fenómenos, torna-se então mais claro porque é importante controlar o vocabulário no contexto da organização do conhecimento, do acesso à informação online, etc. E no que é que isto se traduz? Traduz-se essencialmente que devemos, ao controlar o vocabulário, ao gerir o vocabulário neste âmbito, no sistema de informação, temos de limitar, por um lado, o número de conceitos e termos que estão disponíveis para associar aos registros do nosso catálogo online, digamos, do nosso sistema de informação, limitar o número de conceitos e termos que são usados para descrever os assuntos ou para classificar objetos online. Por outro lado, devemos também desambiguar formas que sejam homónimas ou termos que sejam homónimos, portanto, tenham formas idênticas, mas que tenham significados distintos ou que designem conceitos distintos, neste caso, porque, caso contrário, seria muito difícil recuperar informação no nosso catálogo. Uma definição enfim, muito simples do que é um vocabulário controlado, e isto é uma área bastante normalizada da informação e da documentação e da terminologia. Esta definição foi retirada das normas internacionais neste domínio. O que é um vocabulário controlado é então uma lista em que há a prescrição de termos, cabeçalhos ou códigos, cada qual representando um conceito. E aqui há vários aspectos que são interessantes de analisar nesta definição. Desde logo o facto em que há uma distinção entre dois níveis de análise, se quisermos. Por um lado, os signos, sejam de palavras ou termos, não é? Cabeçalhos, códigos, como é o caso das classificações bibliográficas. E por outro lado, o que é o nível dos conceitos, que é um nível mais abstrato, digamos, das ideias. Isto de forma muito genérica. E então, nós podemos ver, por exemplo, que para um mesmo conceito, digamos que é o conceito de pintura, podemos ter uma multiplicidade de termos ou códigos, como é o caso, sendo que depois os termos em línguas naturais podem surgir em diversas línguas, diversos sistemas linguísticos. Temos, por exemplo, pintura em português ou painting em inglês. Temos também a classe 75 da CDU, que representa exatamente o conceito de pintura, e haveria muitos mais exemplos. Porque é que é importante haver o conceito de conceito, enfim, porque é que falamos de conceitos nos vocabulários controlados?
precisamente por causa deste aspecto de poder haver diversas línguas no mesmo vocabulário controlado, e cada vez mais faz sentido que assim seja. Antigamente os tesauros e as linguagens documentais eram muito eram desenvolvidas só numa língua, mas cada vez mais faz sentido olhar para o fenómeno numa perspectiva do multilingue, enfim, para ter em conta o multilinguismo, porque estamos a falar do ambiente web e, enfim, de falantes e de utilizadores de diversos sistemas linguísticos, e que poderão usá-los para pesquisar e recuperar informação em catálogos. Portanto, o facto de haver esta dimensão das diversas línguas e de termos em diversas línguas poderem designar os mesmos conceitos faz com que seja importante considerar este nível abstrato dos conceitos. Depois, olhando para o que é a atividade de controle de vocabulários, estamos a falar da gestão, de gerir um vocabulário, como mencionei há pouco, de forma a podermos desambiguar entre formas que seriam idênticas, não é? Também a restringir a forma dos termos. Isto depois há um conjunto de regras que varia, enfim, consoante o serviço, a unidade de informação, consoante às vezes as áreas do conhecimento, de onde relevam os vocabulários controlados, também consoante as línguas. O controle do vocabulário em alemão normalmente é diferente do controle do vocabulário em inglês, ou português, ou espanhol, ou francês. Enfim, há um conjunto de questões a considerar que são demasiado específicas para esta formação, que é muito introdutória, mas convém ter isso enfim, pelo menos ter essa noção. Portanto, não só o controle do vocabulário incide na desambiguação entre formas idênticas e também no conjunto das tais regras, enfim, para restringir a forma dos termos, mas também para limitar o número de conceitos e termos que estão disponíveis para descrever os assuntos e classificar registros, documentos, seja o que for, no mesmo sistema de informação. E no que é que isto se traduz? Traduz-se essencialmente na distinção para cada língua entre formas preferenciais, que normalmente se chama descritores, e formas alternativas e também formas rejeitadas para cada conceito. As formas alternativas normalmente chama-se sinónimos, isto também é informação e documentação. Temos aqui o exemplo do que seria o conceito de pinturas rupestres, peço desculpa, que em inglês teria esta forma, ou poderia ter esta forma preferencial, cave paintings, no plural, seguindo as tais convenções que normalmente se assumem no inglês, enfim. E depois poderia ter um conjunto de sinónimos, isto, pronto, dentro da informação e documentação, estas variantes que aqui estão são consideradas como sinónimos, enfim. No âmbito da linguística talvez não fosse bem assim, mas, enfim, no que diz respeito a catálogos online e informação e documentação, normalmente assume-se como sinónimos estas variantes. Portanto, o singular, a forma no singular, cave painting, seria uma forma alternativa. Às vezes também poderia surgir assim invertido, paintings, cave, cave drawings, etc, etc. Isto também mostra uma coisa, é que um vocabulário controlado é essencialmente, fundamentalmente um recurso escrito. Estamos a falar, obviamente, de linguagem escrita, se quisermos. Para entrar agora assim em alguns exemplos relevantes que muitos de vós conhecerão, às vezes de Xingeira, enfim, no que diz respeito à arte e à arquitetura e ao património cultural, um dos principais projetos de vocabulários controlados é sem dúvida do Instituto Getty. É um instituto norte-americano
que se foca muito enfim, tudo o que tem a ver com a arte, com o conhecimento da arte e os estudos em arte e arquitetura. E já desde há muitos anos, não sei precisar exatamente quando, tem este projeto dos Getty Vocabularies, sendo que o mais conhecido, o vocabulário controlado mais conhecido neste âmbito, é o Tesauro de Arte e Arquitetura, que podem ver aqui, e que no fundo é um tesauro de conceitos gerais em arte e arquitetura, como indica o nome, e que, enfim, consiste sobretudo em nomes comuns como cave paintings e coisas do género, que depois são utilizados para descrever registros em museus e por aí fora, museus online. Há muitos mais projetos de vocabulários, muitos mais vocabulários controlados no âmbito deste projeto. Tem um tesauro de nomes geográficos, tem também uma base de dados de autoridades de objetos culturais, coisas como Mona Lisa, Torre Eiffel, por aí fora. Tem também uma lista normalizada de nomes de artistas, Leonardo da Vinci, por aí fora, enfim. Portanto, tudo isto permite depois, tem diversas aplicações no âmbito dos sistemas de informação do Getty, enquanto projeto de referência, enfim, na arte e arquitetura, muitos destes vocabulários controlados são depois assumidos ou reutilizados, enfim, ou partes deles, pelo menos por outros projetos, até em línguas diferentes, sendo que uma limitação dos vocabulários Getty é que estão muito focados na língua inglesa, e depois em línguas que são relevantes para a realidade norte-americana, tem termos em alemão também, porque há muitos descendentes de alemães nos Estados Unidos, tem também espanhol, enfim, tem alguns termos também em português, mas são bastante poucos quando comparado com o conteúdo que tem em inglês. Depois, ainda no domínio da arte, assim, genericamente, outro recurso bastante relevante é o Icon Class. Aqui já estamos a falar de uma classificação. Neste caso, é uma classificação para a iconografia, ou seja, para os assuntos representados nas obras de arte. E que depois, numa coleção de, de arte, enfim, permite que cada obra de arte ou cada registro que descreve uma obra de arte seja classificado consoante a iconografia que representa, não é? Os assuntos que lá estão representados. Uma vantagem deste recurso, enfim, vantagem ou desvantagem, isto é tudo relativo, mas enfim, para a nossa realidade, ou pelo menos para a aplicação a projetos de investigação na nova FCSH, enfim, ou em Portugal, uma vantagem, dizia eu, é o facto de estar já traduzido para português. Isto é um projeto que de origem é neerlandês, portanto dos Países Baixos, que foi traduzido para inglês, alemão, francês, italiano, creio eu mandarim, chinês, enfim, mas está também traduzido para português desde há 1 ou 2 anos atrás, que foi um projeto que foi levado a cabo nesse sentido. Entrando agora, enfim, assim, em algumas aplicações mais práticas de vocabulários controlados, já tendo algumas noções do que são vocabulários controlados e alguns exemplos. Genericamente, portanto, os vocabulários controlados, como a maioria de vós já sabe, não é? Portanto, para que é que servem? Essencialmente para fornecer termos e conceitos, também para indexar ou classificar recursos em catálogos, registros em catálogos, portanto, objetos de informação. E isto depois permite, de
de certa forma, facilita a pesquisa e recuperação de informação em catálogos online. Outro aspecto também muito importante que os vocabulários controlados permitem ou facilitam é a interoperabilidade entre sistemas de informação diferentes, desde que sejam utilizados ou os mesmos vocabulários controlados ou as mesmas linguagens formais para representar os vocabulários na web, e falarei brevemente sobre isso mais adiante. Pronto, desde que se assegure, ou desde que haja um mapeamento ou alinhamento entre conceitos de vocabulários controlados diferentes. Portanto, que o conceito de, não sei, pinturas rupestres no Tesouro Getty seja equivalente ao conceito de pinturas rupestres no nosso Tesouro, que até pode ter depois termos bastante diferentes, ou com formas ou eh, convenções bastante diferentes depois para traduzir estes conceitos, digamos, em linguagem natural, ou até em línguas diferentes que o Getty não contempla, digamos assim. Outra função genérica dos vocabulários controlados, outro papel, é o papel que desempenham na investigação. Não só nas áreas da terminologia, obviamente, fazer um vocabulário controlado é um projeto, ou pode ser um projeto em si mesmo, em terminologia e organização do conhecimento. São desenvolvidas ou podem ser desenvolvidos trabalhos de investigação neste âmbito, mesmo teses, neste sentido. E depois, claro, facilitam também a investigação nas diversas áreas do conhecimento onde se aplicam, por exemplo, a arte e a arquitetura, a musicologia. Também há diversos vocabulários controlados, por exemplo, para classificar instrumentos musicais. Enfim, é todo o mundo de aplicações, digamos, neste âmbito da investigação. E também, ainda no âmbito da investigação ou do papel que os vocabulários controlados podem desempenhar aí, destaca-se hoje em dia cada vez mais a importância que os vocabulários têm na gestão de dados de investigação. A gestão de dados de investigação é um aspecto que é cada vez mais relevante no âmbito de projetos financiados ou de candidaturas a projetos. Neste momento, os projetos do Horizonte Europa já requerem, por exemplo, a produção de planos de gestão de dados. Já é um requisito que os projetos têm de ter em conta, têm de cumprir. No âmbito da FCT, dos projetos financiados pela FCT, ainda há uma recomendação, mas cada vez mais iremos neste sentido de ser um requisito mais do que uma recomendação. E falamos também dos princípios FAIR. No fundo, é um conjunto de princípios que visa potenciar enfim, fazer com que os dados de investigação sejam mais reutilizáveis, o mais reutilizáveis possível. Não só isto no âmbito de outros projetos de investigação, que podem pegar uns resultados de outra investigação que foi feita, mas também de outras formas, que até, por exemplo, na divulgação de ciência ou na utilização dos conjuntos de dados por exemplo, na docência, em aulas de cadeiras específicas ou por aí afora. Portanto, o que os princípios FAIR, no fundo, preconizam, encorajam, no que diz respeito aos vocabulários, é que os dados de investigação utilizem vocabulários que eles mesmos estejam ou sigam os princípios FAIR. Portanto, a descrição de dados ou metadados deve ser levada a cabo através de vocabulários controláveis que eles mesmos sejam localizáveis, acessíveis, interoperáveis e reutilizáveis.
Isto traduz-se, assim de forma um pouco mais concreta, em que os vocabulários estejam documentados, que exista, enfim, documentação que depois facilita a reutilização dos vocabulários controlados, que sejam utilizados, como estamos a falar de recursos, depois traduzidos numa linguagem formal, que possam depois ser acessíveis na web e por aí afora, que utilizem identificadores únicos e persistentes, chamados URI, e que usem as tais linguagens formais que sejam adequadas para esta aplicação, sejam acessíveis e amplamente utilizadas. Depois, sempre no âmbito da investigação e da importância dos vocabulários neste contexto, no Rossio verificámos que neste âmbito há uma importância já significativa de vocabulários controlados em infraestruturas de investigação, como é o caso do próprio Daria, que o Marco mencionou na apresentação anterior. Portanto, é a infraestrutura de investigação a nível europeu da qual o Rossio faz parte, e que inclui já serviços neste âmbito, sobretudo no caso do Daria, sobretudo para publicar na web vocabulários controlados. Estes serviços estão acessíveis a partir deste endereço, que podem ver aí, vocabs.daria.eu. Depois, se quiserem, podem dar uma vista de olhos. E são serviços disponibilizados por uma entidade que participa no Daria, que é o Centro Austríaco para as Humanidades Digitais e Património Cultural. Destacaria, se calhar, talvez aqui o Backbone Thesaurus, que podem ver neste print screen, que é essencialmente um meta-tesauro. É um tesauro que serve depois para alinhar ou para mapear diversos tesauros de entidades que façam parte do Daria, né, neste caso, sendo que o Rossio, como faz parte do Daria, também também desenvolvemos algum trabalho em conjunto, e o nosso tesauro em particular está mapeado ou alinhado com o Backbone Thesaurus. O que lá está é uma atividade importante para fomentar a interoperabilidade dos nossos vocabulários. Entrando agora na descrição dos serviços do Rossio, nós o que fizemos essencialmente foi seguir o exemplo do Daria e também desenvolver serviços para vocabulários controlados, os quais neste momento são geridos por nós no Núcleo de Desenvolvimento Digital da Investigação da nova FCSH, que estão disponíveis neste momento não só à infraestrutura Rossio, incluindo membros e parceiros do consórcio, mas também à comunidade académica da nova FCSH que deseje desenvolver projetos de vocabulários controlados, que os deseje publicar, etc. E vou dar depois um exemplo disso, no qual também estive envolvido. Portanto, os nossos serviços permitem, por um lado, criar vocabulários controlados em SCOJ, a tal linguagem formal relevante neste âmbito, enfim, para formalizar vocabulários controlados, seja tesauros, classificações, etc., taxonomias. E depois, por outro lado, temos uma plataforma que é a face visível deste serviço, digamos, que permite publicar na web vocabulários controlados como dados abertos e interligados, segundo os princípios FAIR também. Então, a nossa plataforma de criação ou desenvolvimento de vocabulários controlados é o VocBench 3. Esta plataforma está acessível neste endereço, embora depois requeira
registro de utilizador, pelo que para utilizarem esta plataforma no âmbito do Rocio ou da nova FCSH, devem-nos contactar previamente para depois percebermos exatamente o que é que querem, o que é que querem fazer e que pessoas é que estarão envolvidas, etc. Isto depois porque no âmbito de temos de ser nós a criar os projetos de vocabulários para vocês e dar-vos acesso, no fundo, à plataforma. Isto é, de facto, algo assim mais técnico, mas nós temos depois um guia que foi elaborado para facilitar um pouco esta tarefa, tornar isto um pouco mais digerível, se quisermos. Depois já vou falar disso na parte das referências. Mas enfim, se eu depois também farei uma demonstração breve desta plataforma e podem ter assim uma ideia do que consiste. Portanto, essa é a plataforma para criar ou desenvolver os vocabulários controlados. Depois temos a nossa principal plataforma, onde os vocabulários depois ficam acessíveis na web, portanto, onde são publicados. E aqui utilizamos o mesmo software do Daria, que é o Scosmos, uma plataforma para publicar na web vocabulários em Scos. Portanto, aqui temos diversos tipos de vocabulários já publicados, podem ver neste print screen, alguns, enfim, estão organizados nestas tipologias, para já, pelo menos. Depois eu darei um exemplo de pelo menos um, e esta plataforma está acessível no endereço que aí podem ver, vocabs, Rocio, FCSH, UNLPT. É um endereço um pouco longo, mas enfim. E pronto, esta plataforma está acessível 24 horas por dia, 7 dias por semana, não é necessário o registro de utilizador. Podem já ir dando uma vista de olhos, caso desejem. Antes de entrar na demonstração prática, queria então deixar aqui algumas referências úteis. Primeiro, o nosso guia, o que eu mencionei há pouco, para desenvolver e publicar vocabulários controlados no âmbito do Rocio, ou utilizando estas ferramentas. Portanto, está no RUN, no repositório da Nova, acessível neste endereço. Caso desejem uma introdução mais teórica sobre o que são vocabulários controlados, recomendo esta obra da Patricia Harpring, que é a coordenadora do projeto dos vocabulários do Getty, a Introdução aos Vocabulários Controlados, Terminologia para a Arte, Arquitetura e outras obras culturais, sendo que isto é uma tradução para português, que se pesquisarem o título na web facilmente encontrarão, e de forma legal, aliás, a tradução online. Depois, recomendo também este módulo de formação dos nossos colegas do Daria, sobre vocabulários controlados e SCOs, caso desejem ter uma introdução mais técnica sobre como é que os vocabulários controlados são formalizados ou modelizados, enfim, na web, utilizando o SCOs, que é, enfim, a linguagem, a tecnologia que está na base dos nossos serviços. Portanto, convém também ter algumas luzes aqui neste, neste sentido, enfim, como funciona o SCOS, para depois agilizar o desenvolvimento dos vocabulários controlados com o VocBench, em particular. Portanto, é um módulo bastante acessível e recomendo que o façam. Demora à volta de uma hora a concluir o módulo. Depois também tem várias referências técnicas sobre o SCOS e o desenvolvimento de vocabulários controlados. Entrando então agora, muito brevemente, até porque já temos pouco tempo, na demonstração prática dos serviços. Eu creio que estarão a ver o VocBench neste momento.
Portanto, isto é, eu neste momento entrei com a minha conta de administrador, por isso tenho, estão visíveis todos os projetos de vocabulários que estão no VocPens, acessíveis, enfim, que foram desenvolvidos ou pelo menos modelizados por nós. Para vos dar aqui um exemplo de algo que já esteja feito, talvez aqui o Tesauro Rossio, que é o nosso tesauro de conceitos gerais em Ciências Sociais, Artes e Humanidades, o tal que está mapeado para o metatesauro do Daria. Depois, entrando aqui no projeto, podemos ver a hierarquia de conceitos. Por exemplo, aqui pode ser agentes. Veem que tem os termos em inglês e em português. Aqui o conceito de organizações, conceito de instituições, por exemplo, arquivos, por exemplo, entramos no conceito de arquivos. Isto depois, cada vocabulário controlado, assim é difícil de ver. Assim, infelizmente, talvez a letra esteja muito pequenina e seja difícil de ler, mas ao menos não desformata o conteúdo. É o nosso conceito portanto, eh, o conceito de arquivos aqui no Tesauro Rossio. Depois, dentro de cada vocabulário controlado, podem desenvolver o vosso próprio modelo, introduzindo depois as propriedades que quiserem. Nós temos, por exemplo, aqui esta propriedade para indicar que este conceito é um tópico geral, isso depois noutra linguagem, noutra ontologia, neste caso gerida pela Biblioteca do Congresso, que é o BibFrame, para indicar que este conceito é um tópico genérico, enfim, um conceito geral. Aqui a informação linguística sobre, enfim, com os termos preferenciais, em português e em inglês. Depois algum tipo de meta-informação sobre quando o conceito foi criado ou modificado, que também depois poderá aparecer. Informação sobre a hierarquia, aqui conceitos mais específicos dentro de arquivos digitais, cinematecas, ou arquivos de filme, digamos, arquivos de som, etc. E depois a tal parte da interoperabilidade entra aqui o alinhamento entre vocabulários distintos. Neste caso, o que está aqui dito é que o nosso conceito de arquivos, ou de arquivos enquanto instituições, não é? Está mapeado, ou corresponde exatamente, neste caso, ao conceito equivalente no Tesauro de Arte e Arquitetura do Getty. Portanto, isto é o VocPens, enfim. Também vos posso depois mostrar, talvez brevemente, aqui a parte da administração, isto só para mostrar que dentro de cada projeto é possível depois, isto seria um trabalho nosso, não é? Definir quais é que seriam os utilizadores, sendo que os administradores da plataforma têm acesso a todos os projetos, não é? E podem depois ajudar a resolver problemas, ou neste caso seria eu. Mas podemos adicionar depois os tais utilizadores que sejam criados com funções muito específicas, ou editor de tesauro, por exemplo, ou editor de vocabulário controlado, que pode adicionar conceitos e termos num projeto e só no projeto para o qual é nomeado. Pode haver depois um gestor de projeto que pode fazer tudo dentro desse projeto. Pode haver pessoas que só validem dados. Pode haver também pessoas que só trabalhem a parte linguística, aqui os lexicógrafos, entre aspas, portanto podem adicionar termos preferenciais ou alterar, etc. Portanto, é possível gerir o trabalho colaborativo dentro desta plataforma no âmbito de cada projeto. Caso estejam interessados, é só depois contactarem-nos e temos uma reunião e depois vemos os próximos passos, caso queiram utilizar esta plataforma para, enfim, desenvolverem os vossos vocabulários controlados. Isto é um pouco chato estar a navegar aqui com as janelas do Zoom, mas entrando então no
no Vocabs Rossio, a nossa instalação do Scosmos, muito brevemente. Portanto, esta é a plataforma depois na qual estão publicados, estão acessíveis via web, como dados ligados, dados abertos e interligados, os vocabulários que desenvolvemos ou que modelizamos, ou, enfim, no VocBench. Portanto, a plataforma é assim, o design é assim um pouco funcional, como podem ver, não é o mais apelativo, mas enfim, é o que foi possível. Há depois aqui também o link para o VocBench, este aqui de editar vocabulários, um link para o portal Rossio. Tem também aqui um link para que gera um e-mail, depois onde podem enviar sugestões sobre, por exemplo, sugerir alterações em vocabulários que já estejam aqui publicados, etc. E é só, talvez aqui mostrar-vos talvez aqui a classificação de domínios More Digital, no âmbito da lexicografia, sobretudo. Isto porque é um projeto que foi desenvolvido no âmbito de uma unidade de investigação da nova FCSH, este projeto de vocabulário foi desenvolvido então para um projeto de investigação que é o More Digital, um projeto de investigação do CLUN, financiado pela FCT. Como o nome indica, é uma classificação de domínios e, enfim, o projeto, assim, muito rapidamente, o que pretende fazer é digitalizar, criar versões digitais, versões eletrónicas do primeiro dicionário monolingue da língua portuguesa, de Moraes Silva, cuja primeira edição 1700 é de 1789. E o projeto está focado sobretudo nas três primeiras edições, sendo que foram as edições em que o próprio Moraes Silva esteve envolvido. Depois, portanto, no âmbito deste dicionário, da generalidade dos dicionários, há um aspecto que nos interessa enquanto terminólogos e lexicógrafos também, que é as etiquetas de domínio. Portanto, várias entradas ou artigos lexicográficos ou entradas do dicionário, para simplificar, surgem etiquetas que indicam que esta palavra pertence, por exemplo, à anatomia, é um termo da anatomia, ou é um termo da cirurgia, ou da artilharia, agricultura, por aí fora, há diversos domínios. E então o objetivo desta classificação é, no fundo, formalizar isso numa taxonomia, que podem ver aqui à esquerda, sendo que esta organização hierárquica ainda não está terminada, isto ainda é um work in progress, mas se pudermos, por exemplo, ver aqui dentro das ciências médicas e da saúde, temos as ciências da saúde e a medicina, dentro da medicina temos a cirurgia, ciências da saúde temos a farmácia. Sendo que depois há domínios aqui que não surgem diretamente no dicionário, mas que são utilizados no fundo para organizar estes domínios numa hierarquia, estruturar, portanto, os domínios que surgem nas etiquetas de domínio do Moraes Silva. Temos uma descrição, cá está a tal importância de haver documentação, isto pensando nos princípios FAIR, não é? Convém haver algum tipo de documentação que descreva o que é que o vocabulário é, enquanto conjunto de dados, não é? Se pensarmos nisto como um conjunto de dados FAIR, tem uma breve introdução sobre o que é esta classificação, qual é que é o objetivo, em que projeto é que se insere, como é que está modelizada, CDMOR, etc, etc. Que tipo de informação é que esta classificação modeliza e apresenta, enfim, ao utilizador, por aí fora. Temos depois um conjunto de meta-informação, de metadados sobre a classificação, quem é que foi responsável a entidade responsável pela edição deste recurso, os direitos, as línguas, por aí fora.
E É também. Diz? Sim? desculpa de interromper, se puderes resumidamente avançar em Sim, 3 sim, minutos, estamos mesmo no redline. sim. Ia só dizer que depois é possível descarregar o vocabulário, os vocabulários, cada vocabulário na totalidade, em diversos formatos, que são formatos relevantes para a web. Vou-vos então só mostrar, para finalizar aqui, o exemplo neste vocabulário controlado, nesta classificação de domínios, como é que é, digamos, o modelo de registro, não é? Neste caso, para cada domínio que faz parte da classificação. É então apresentado o termo preferencial, cirurgia, que neste caso é considerado um subdomínio de medicina, neste caso. Há domínios, não é? Neste caso, o domínio, há basicamente 3 níveis dentro desta classificação: superdomínios, domínios e subdomínios. Sendo que medicina é um domínio e depois as ciências médicas e da saúde seriam superdomínio. É apresentada a informação sobre o conceito que está acima, neste caso medicina. Quais é que são as etiquetas de uso no dicionário? Muitas vezes aparecem abreviadas, como é o caso, cirurgia. De onde é que foram retiradas? Em que data é que foram criadas estas etiquetas dentro da classificação, não é? Isto é um metadado também importante. Também foram retiradas definições dentro do dicionário Moraes, das 3 primeiras edições. Neste caso, a definição de cirurgia, não é? Parte da medicina, que ensina a curar feridas, chagas, tumores, deslocações e as operações de abrir e cortar membros, etc., do corpo humano. Temos também uma nota de âmbito que é retirada de um recurso, isto para simplificar, de uma base de conhecimento na web, que tem depois por base a Wikipédia. Tem aqui no fundo, um texto explicativo sobre o que é cirurgia em português. Enfim, temos termos também equivalentes em inglês. Aqui a tal questão importante dos identificadores persistentes. Se depois vocês utilizarem este URI na web, no navegador web, vão ter exatamente aqui este conceito na nossa plataforma. É também possível descarregar em diversos formatos cada conceito. E depois temos aqui a tal parte da interoperabilidade, do alinhamento com outros vocabulários controlados, ou bases do conhecimento, ou recursos online, enfim, que sigam o SCOS, não é? Que utilizem a mesma linguagem, a linguagem formal. Ou que pelo menos sejam compatíveis com ela, como é o caso destas que aqui aparecem, a Wikidata e a DBpedia. Portanto, desde que sejam recursos que estejam disponíveis na web, como dados ligados e abertos, poderá haver então aqui este alinhamento. E pronto, basicamente é isso que tinha para partilhar convosco. Não sei se há dúvidas. Peço desculpa por ter excedido assim um pouco o tempo. Podíamos, não sei, assim rapidamente, exato, as pessoas também já Sim, começaram a sim, sim, sair, por qualquer das formas teriam outros sim. conteúdos. Queria só, enfim, reforçar a mensagem de que, se estiverem interessados, quer em desenvolver os vossos próprios vocabulários controlados, em projetos de investigação ou no âmbito de entidades do consórcio Rossio, estamos disponíveis. Podem nos contactar em nddi.fcsh.nl.pt. Ou podem me contactar a mim, Bruno Almeida, @fcsh.nl.pt, não é? E estamos disponíveis para trabalhar convosco neste âmbito. Muito obrigado.